Você já se pegou dizendo sim quando queria dizer não? Quantos compromissos no seu trabalho você assumiu dizendo sim quando você poderia ter dito não? Quantas responsabilidades e compromissos você trouxe para a sua vida, mesmo não sendo compromissos e responsabilidades as quais você gostaria de estar se envolvendo e elas nem fazem parte do seu propósito, das coisas que você quer fazer na sua vida. Então, seja bem-vindo ao podcast Colapsando. Eu me chamo Sati. Eu te convido a seguir nosso canal. Se você estiver por algum podcast, você siga, compartilhe com seus amigos. Se você estiver pelo YouTube, convido a você a seguir este canal para fortalecer esse projeto. E você pode deixar seus comentários embaixo do material, na área de comentários, se você tiver em alguma plataforma que permita isso, ok? Vamos lá. Dizem que dizer não é uma arte. Eu penso um pouco diferente. Eu acho que todo mundo já sabe dizer não e ninguém precisa aprender isso. A grande questão é por que nós não dizemos não quando queremos dizer, quando precisamos dizer. Então não se trata de aprender a dizer sim ou não, mas de ter uma certa força, de um relaxamento, uma certa despreocupação em saber dizer ou não, ou saber recusar coisas, né? Existe uma certa habilidade emocional em nós que é necessária estar presente no momento em que somos deparados com convites, com convocações, com intimações. E muitas dessas coisas são demandas das outras pessoas que não souberam resolver, precisam de ajuda, mas não é o momento para você ajudá-las, ou talvez elas não mereçam a sua ajuda. Eu quero convidar vocês a dar um passo mais profundo nesse contexto. Não se trata simplesmente de sair repetindo comportamentos, existem coisas que a gente precisa refletir antes de seguir. Eu quero compartilhar com vocês uma breve história. Antes de me tornar terapeuta, eu trabalhei na área de engenharia de software, eu era programador e trabalhei em diversas empresas. Durante 10, 12 anos, 15, eu não me lembro muito bem, mas entre 12 e 15 anos eu trabalhei em várias empresas de desenvolvimento de software. E eu trabalhei com várias pessoas, de vários tipos, de várias cidades, e dentre todas essas pessoas eu me lembro de uma japonesa, uma mulher de origem oriental, com aquele típico comportamento oriental, educado, e ela aceitava todas as tarefas e demandas que os gestores iam passando. Quando os colegas pediam ajuda, ela parava e ajudava esses colegas. E aí, um certo dia, eu percebi que ela começou a dizer um não, um pouco desconfortável, mas ela começou a dizer não para algumas pessoas. E aos poucos ela foi dominando essa habilidade, de deixando para depois. Deixar para depois não, mas deixar o sim para depois, e ajudar as pessoas depois, no momento que ela poderia. Isso foi ficando mais fácil para ela à medida que o tempo passava. Mas eu sabia que eu percebia nela que existia um certo desconforto ao recusar uma ajuda para alguém. O rosto da pessoa ficava vermelho, ela ficava um pouco sem graça, mas porque ela estava prejudicando as tarefas dela, tentando ajudar os outros e atender a demanda de todo mundo. Então ela aprendeu isso, na dor. Ou seja, ela sofreu e a ponto de se prejudicar no seu próprio trabalho. Então, a partir da dor e o medo de
romper com os seus compromissos, ou seja, com as suas entregas, com as suas datas, ela começou a dizer não. Mas aquilo ainda era desconfortável para ela. Depois de alguns anos, né, essa história me veio à cabeça. Eu compreendi por que para algumas pessoas é mais difícil dizer não do que para outras. Porque o dizer não, ele está ligado a um tipo de condicionamento emocional, de nó neurológico, de programação ou crença limitante, como alguns vão dizer. No final das contas, tudo isso significa um grande condicionamento. A pessoa que tem dificuldade em dizer não, está sempre preocupada em agradar ou pertencer a grupos, ser querida pelos outros, ela traz em si uma coisa chamada padrão biológico de comportamento, que é um comportamento congênito. E também existem várias formas de se olhar sobre esse comportamento congênito, ou seja, está com a pessoa. Ela nasceu com tendências que são explicadas pela epigenética, e eu não vou entrar em detalhes sobre genética e epigenética, porque é um assunto mais científico, e eu vou deixar você o convite para você entender a diferença do que é epigenética e do que é genética. Mas o que eu vou falar em seguida aqui já explica um pouco isso, né? Os condicionamentos, ou seja, aquilo a que eu fui condicionado, repetidamente eu ouvi, senti, me comportei, pensei, refleti, ouvi, comportamentos, crenças da minha família, coisas que eu ouvia dos meus pais, coisas que eu sentia sobre mim mesmo, coisas que eu concluía sobre mim mesmo, sobre eu mesmo, enquanto criança mesmo, né? Todas essas informações que são inseridas em nós geram condicionamentos. E existem diversos tipos de condicionamentos e padrões biológicos de comportamento. O que a gente está falando aqui é o comportamento oral, que está relacionado à carência e à dependência afetiva. E aí você vai se perguntar, mas um simples não saber dizer não seria mais fácil pensar que essa pessoa ela é super comprometida, ela quer ajudar e ela é a famosa faz tudo, não tem medo de dizer não para as tarefas? Não necessariamente. Pode ser um comportamento de carência. E uma pessoa carente não é uma pessoa assim tipicamente carente do tipo aquela pessoa super agradável, boazinha. Pode ser uma pessoa com uma atitude mais firme, mais máscula, mais forte, né? Com uma atitude mais proeminente, digamos assim. Qualquer pessoa pode ter um grau de carência. Existem outros padrões biológicos de comportamento, como a rigidez, a dificuldade em dizer não, a dificuldade em sair de situações difíceis. E eu não vou entrar em contato com todos, mas aqui a gente está falando sobre a oralidade, que está relacionado a um período onde nós temos um contato com o mundo através da boca. É o momento que nós estamos amamentando, recebendo comida de nossos pais, né? Não temos autonomia motora, cognitiva, intelectual, né? Nós somos reféns da expressão verbal, ou seja, do choro, da amamentação, as expressões, a linguagem, ela é expressa através de movimentos, né, na face, na região da boca, que a mãe entende que a criança, quando faz um biquinho, ela está chorando. Então, existe uma série de comportamentos e um certo grau de desenvolvimento intelectual, neurológico, biológico, psicológico, tudo envolvido nesse período, né, que é chamado por alguns terapeutas, alguns especialistas da área, de fase oral. Então, oralidade é uma característica de pessoas que têm uma precariedade nessa atitude de se opor. Então, olha só que interessante.
Eu sei que ainda falta elementos para você refletir. Veja, isso aqui é um podcast, não é um curso, né, de terapia, mas é para você refletir sobre a sua vida, sobre o seu primeiro setênio, sua primeira fase de sua primeira infância. Olha que interessante, né? A gente está falando de uma atitude de uma pessoa que no trabalho não consegue dizer não, mas a história pessoal dessa vida traz elementos que precisam ser analisados. E aí eu quero te deixar aqui perguntas para você refletir. Você já tem alguns elementos aqui para pensar. Ok, esse comportamento de adulto, ele não é que eu sou um adulto fraco. Eu, na minha história pessoal, tive condicionamentos. Eu preciso investigar para diluir isso. Esse é o primeiro passo, né? Olha só, o nome do podcast é Colapsando. Então, através do conhecimento, nós vamos colapsar ideias, condicionamentos, padrões de maneiras de pensar, crenças. É tudo que eu acredito sobre a vida, sobre religiões, sobre política, sobre o comportamento das pessoas, vem dessa estruturação familiar, certo? Nós vivemos numa sociedade com a doença da normose, né? Fingindo que está tudo bem, mas é uma sociedade que precisa de um certo grau de desestruturação, de colapsar certos modos de pensar. Eu não sugiro aqui o colapso do sistema, sugiro o colapso o colapso no modo tradicional de ver a vida, no modo fechado de ver a vida, do mesmo modo. Então, o grande problema social é um problema individual. Eu estou preso aos meus condicionamentos. Então, o conhecimento é a ferramenta para colapsar modos precários de viver. Esse é o primeiro desse podcast. Eu quero te convidar a refletir. Se você estiver em plataformas onde você possa comentar, como por exemplo no YouTube, você pode deixar seu comentário, mandar suas perguntas e a gente vai receber com o maior carinho. Então, reflita na sua vida, na sua primeira infância. Procure trazer essas lembranças de criança, lembranças das características dos seus pais, como era o comportamento deles, como era o comportamento dos seus avós, como era tipicamente o ambiente emocional do seu lar. E você vai começar a perceber pequenos sinais, né, de vínculos com o seu condicionamento, seu padrão emocional hoje, na vida adulta. Mesmo você sentado aí no seu escritório agora, nesse momento, enquanto seu chefe está lá na mesa dele, talvez te olhando, aí você talvez esteja pensando diversas coisas sobre o olhar dele na sua direção e talvez ele esteja pensando apenas na pizza gostosa que ele comeu dias atrás. E aí o seu padrão de medo, de preocupação, de será que eu fiz alguma coisa de errado, pode estar predominando aí nesse momento. É uma brincadeira, faça essas reflexões e a gente se vê no próximo podcast. Pense, reflita, não tome conclusões. A gente se vê no próximo.